Thank you. Obrigado. Romanos 8, 28. Todo mundo achou? Romanos 8, 28. Amém? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a estes também. E aos que justificou, a estes também. Agora vai lá em Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Todo mundo achou? Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade. Até aí. Senhor, nós te bendizemos, consagramos a Ti as nossas vidas e entregamos a Ti a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Que todo valente seja amarrado no abismo, que toda fascinação, que todo encantamento, letargia, sonolência, que toda ação de demônios, todo valente seja amarrado no abismo. Nós consagramos as nossas vidas cativas em obediência à Tua vontade, à voz do Teu Espírito. Senhor, que somente o Teu Espírito fale neste lugar e ninguém mais. Nós Te daremos honra, glória e louvor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém e glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Para os que ainda não sentaram. E aí, seu Joca? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre firmados no propósito. Estar firmados no propósito. Então nós lemos o texto de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas a palavra, ela deixa muito claro, e muitas pessoas usam apenas a primeira parte do versículo,
Só que usar um texto na Bíblia sem o seu contexto é um pretexto para satisfazer a minha vontade conforme a minha conveniência. E todas as coisas cooperam sim para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que estão dentro de um propósito, para aqueles que estão dentro do propósito de Deus. Logo, eu não posso me desviar desse propósito. Eu não posso me desviar e criar atalhos para que a vida e para que o Evangelho e para que a minha vida com Deus fique mais conveniente para mim. Eu preciso aceitar que muitas vezes coisas ruins cooperam para o meu bem também. Eu preciso entender e muitas vezes aceitar que muitas vezes coisas ruins que acontecem não foi o diabo que enviou. E nem foi o diabo que deu ordem, nada. Quem mandou aquela tempestade no navio que Jonas estava? Foi o diabo? Foi o diabo? Quem fez aquele alvoroço todo do mar? Foi o diabo? Não. Quem fez? Tem uma excursão de 3 dias. Alguém quer uma excursão de 3 dias? Para passar, essa excursão você vai passar 3 dias dentro da barriga de peixe. Alguém quer? Grátis. É grátis, estou falando sério. É só desobedecer a Deus que você vai parar lá. É grátis. Alguém quer? Pois é. É bom? Alguém acha que é bom passar 3 dias dentro da barriga do peixe? Alguém quer? É um bom motivo para você jejuar, né? Porque você vai comer o que lá? Os restos que o peixe come? Não tem nem como fritar, não tem como fazer nada. Quem fez com que o peixe engolisse Jonas? Foi o diabo? Negativo. Foi o próprio Deus. Era bom ou era ruim? Se alguém falar que é bom, vou falar, então vai lá, você então, deixa um cachalote, procura um mar assim onde tem uns cachalotes, uns peixes grandes, aí deixa ele te engolir. É ruim. E este ruim não foi do diabo. Foi o próprio Deus que fez, falou assim, não, é para engolir o Jonas. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem, se estamos dentro do propósito de Deus. Se somos chamados segundo o propósito e se estamos nele. Então, o propósito vem e eu não posso me desviar dele, criar atalhos para que a minha vida fique mais confortável. E muitas vezes esse que vai cooperar para o meu bem é exatamente o confronto que o Espírito quer causar em mim. É exatamente o confronto da minha vontade contra o propósito de Deus que quer se cumprir na minha vida. Que Ele quer fazer para que eu cumpra o propósito dEle aqui na terra. E muitas vezes a minha vontade, os meus sonhos, o meu querer, as minhas motivações carnais vão entrar em choque com o propósito e com a vontade de Deus. E aí eu vou ter que escolher. Então, nós não podemos nos desviar do propósito. O propósito, a palavra propósito, ele está ligado à proposição, que está ligado à mesa do santuário, à mesa do átrio interior, do tabernáculo, que liga os pães da proposição, melhor dizendo. E uma das coisas que o Senhor nos chamou como propósito primeiro, nos chamou como propósito de
Se você não sabe, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei para que Deus me chamou. Você já sabe, Deus te chamou para filho. O texto que nós lemos em Efésios aqui, ó. E nos elegeu nele. Não nos elegeu na barriga da nossa mãe. Vou ver o que vai dar agora. Deixa nascer primeiro, aí eu vou ver o que vai dar. Não. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção. Então, o primeiro propósito é o propósito de filho. Que nós fomos adotados. Nós fomos chamados para ser filho. E o filho, ele como é que fala? O próprio Romanos também fala para sermos a imagem, nos predestinou para sermos a imagem do seu filho. Então, nós fomos eleitos e fomos chamados com o propósito de sermos filhos. O filho, ele carrega o DNA do pai. O filho carrega as características do pai. Carol, tem alguns trejeitos, algumas coisas que o Joaquim faz que é parecido com o Fauner? Você fala, sangue de Jesus. Que vontade. A vontade de bater às vezes não é no Joaquim, né? É bater no Fauner. E quando nasceu o seu, você não fica dando risada, não. Dá bastante risada aí, vai. Dá risada, dá bastante risada. Dá. Tem algumas coisas que as meninas também é parecidas com a Dona Margarida, né? Não? Nada, tá. Tá. Então, não é filho da senhora? Tá. Claro que é. Eu já percebi as similaridades. Se eu percebi, ela é única, né? Tá. E parecido também, por exemplo, a Andressa tem muitas similaridades com o Sr. Joca. Né? Então, você olha assim e fala, meu Deus, só pode ser filho do fulano. Até o Fábio, Sara, Vitória e companhia, eu falo dos três, porque os três nasceram das minhas entranhas espirituais e não da biológica. E já teve gente que falou, ele parece com você, o rosto, fisionomia, olha só. Porque o filho carrega as características do pai. Nós somos chamados com o propósito de carregar e de manifestar a glória de Deus e manifestar a presença do Pai. A presença e carregar o DNA do Deus vivo. Quando os discípulos, quando ele viu lá no Sinédrio, e ele foram acusar e dizer para Pedro, não, a tua fala te denuncia, você caminha com ele. Porque eles carregavam a característica de Jesus. E todas as vezes que nós caminhamos com ele, o sacrifício de Jesus nos fez e nos fez filho. E isso nos faz carregar a característica do Pai. E esse é um dos primeiros propósitos ao qual nós somos chamados. Para carregar, não para ir pegar a herança, sair fora e curtir e viver como quer. E nem para ficar dentro da casa do Pai como um religioso, cumprindo um monte de ritual, mas não carregar e nem se valer da presença do Pai. Pelo contrário, é para que nós carreguemos a imagem dele. Não é imagem, fisionomia. A imagem são as características. Nossa, fulano, mas como você é santo como ele é. Nossa, mas como fulano ama. É alguém tão amoroso. Esse amor vem de quem? Quer ser parecido e ser chamado de filho? Perdoe como o pai perdoa. Quer ser chamado de filho? Não adianta ser só filho no nome, na identidade lá. Não adianta.
Que adianta? Nós somos chamados com o propósito de manifestar a filiação. Então, quer ser chamado e quer carregar, ser filho legítimo? Perdoe como o Pai perdoa. Ame como o Pai ama. O que Jesus disse? Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Quer ser parecido e ser filho mesmo? Ame como ele amou. Não só dizendo de boca, não. Ame mesmo. Perdoe como ele perdoou. Tenha misericórdia como ele tem misericórdia de nós. Abençoe como ele tem nos abençoado também. Nós somos chamados com o propósito da comunhão, da mesa. Porque os pães da proposição, eles lembravam, eram 12 pães que ficavam na mesa, e chamado também os pães da presença, porque era para que eles lembrassem da presença de Deus. E por que a manifestação como pão? Porque do Senhor veio o nosso sustento, o Senhor é o nosso alimento. Representando as 12 tribos de Israel, os fundamentos. Porque Deus não faz nada sem fundamento, sem fundamentar. Então, é que todas as vezes Deus nos chama para a comunhão. Porque não há propósito que se cumpra sozinho. Deus não nos chama para fazer e cumprir o propósito dele sozinho. Deus não nos chama para cumprir o propósito dele sozinho. Deus tem um propósito com esta igreja, neste lugar, plantada neste bairro, neste exato lugar que aqui está. Mas eu faço sozinho? A gente faz sozinho? Não. O corpo de Cristo se manifesta em comunhão, porque o Senhor sempre vai nos chamar para o lugar da intimidade. Mesa, você não senta com qualquer um. Na mesa você senta com quem é íntimo. Quando Jesus sentava na mesa com os pecadores e os fariseus questionavam ele: você come com os pecadores? Não são os que precisam de médico, mas os doentes. O que Jesus queria estabelecer com eles, através daquela comunhão, ser a cura na vida daquelas pessoas. E na mesa, no propósito que o Senhor nos chama também para a mesa, na mesa muitos de nós seremos curados. Na mesa, no lugar da comunhão, é onde eu me relaciono com você e nós vamos sendo curados uns com os outros, e o propósito do Espírito Santo se cumpre na cura na mesa. Então, tudo aquilo, toda ideia magnífica, toda ideia, toda direção que te faz fugir da comunhão, da mesa que eu falo na comunhão, toda ideia, toda direção que te faz fugir da mesa, de se isolar, não vem de Deus. Porque no momento Judas teve a brilhante ideia de pegar as moedas, de ir lá, no momento oportuno, e fazer o pacto da traição. E qual foi o único que saiu da mesa? Qual foi o único que saiu da mesa? Foi ele. Os outros foram atrás com ele? Não. Por causa de uma ideia, por causa de uma... Tudo aquilo que te faz fugir da comunhão, tudo aquilo que quer te afastar da comunhão, você deve fugir, você deve repreender, você deve lutar com todas as suas forças
para permanecer e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou sair da comunhão, eu não vou sair do lugar que o Senhor me chamou. O lugar primeiro que o Senhor nos chama é para a comunhão. E ali o propósito de Deus se manifesta para curar. Não há igreja sem comunhão. Não há corpo de Cristo sem comunhão. Tem muitos que querem, né? Uma perna para um lado, a cabeça para o outro, o dedo para um lugar, só que um corpo, quando eu estou caminhando aqui para um lado, a minha perna ficou lá, o meu dedo ficou lá, minha orelha ficou lá. Já pensou que engraçado? Não. O corpo caminha totalmente para um lado só. E se eu caminho para esse lado, a minha cabeça deu comando para o corpo inteiro. Quem está entendendo? O corpo tem um cabeça e é ele que dá a direção. O cabeça é Cristo. E ele nos chamou segundo o propósito. Então ele nos chama para a intimidade. Não existe propósito sem intimidade. Não existe cumprir e fazer as coisas e fazer a obra de Deus e fazer as coisas sem intimidade, sem a comunhão, porque não existe estabelecer comunhão sem intimidade. Eu posso assistir o culto pelo WhatsApp. Vamos fazer a ceia, a nossa ceia do fim do ano, pelo WhatsApp, pelo grupo. Como é que tá aí? Tô comendo, tá bom? O que você está comendo? Tô comendo pernil, tô comendo não sei o que. Existe isso? Não. Não existe isso. Por isso existe o propósito. Quer ver? Abra lá em Mateus capítulo 7, 22. Rapidamente que nós já vamos encerrar. Eu mal comecei. A pastora vem, ela bagunça tudo, não tem como ficar normal, né? Você falou você pelo WhatsApp, ele posta foto dele para comer foto. Não, sim. Preciso de intimidade. E você já vai entender o que eu vou falar, que eu estou falando aqui, ó. Mateus 7, 22. Mateus 7, 22. Muitos... todo mundo achou? Amém. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uau! Por que Jesus não conhece? Porque não tem intimidade. Não adianta fazer uma coisa sem ter intimidade com aquele que nos chamou. Não adianta sair fazendo, correndo desesperadamente. Não. Você precisa estar na intimidade. A gente vai, faz e depois a gente volta para a comunhão. Aí da comunhão o Senhor cura, opera ao milagre, aquilo que Ele precisa fazer, depois a gente sai e vai e faz. Depois a gente... Nunca... Sempre é assim. Um pai de família, os filhos ficam esperando. Eles saem para trabalhar, a mãe, os pais saem para trabalhar, mas chega um momento que eles voltam. Volta ou não volta? Tem que voltar. Você volta para o lugar da intimidade, do lugar da comunhão. Você sai para trabalhar, cumpre um propósito, depois você volta de novo. Assim também é. Porque na comunhão você é reabastecido. Por isso que há um propósito de Deus e nós não podemos nos desviar dele. E é por isso que Satanás luta ferozmente para tirar você e eu da comunhão.
tentando distrair. Não, tem um dinheiro aqui, você vai ganhar dinheiro. Não, você precisa pagar suas contas. Não, você precisa fazer isso. Não, mas os meninos. Não, mas isso, aquilo. E os seus filhos. Olha que vai o seu casamento. E começa a te distrair, tentar nos distrair com muitas coisas, para nos tirar do foco e nos desviar do propósito. Por isso, não se desvie do propósito. Vire-se para quem está do seu lado. Fala assim, não adianta. Fala assim, não adianta fazer nada para Deus sem intimidade, sem comunhão. Amém? Amém. Então, você não deve se desviar do propósito que Deus te chamou para estar. Todas as vezes que você se desvia do propósito, sabe o que acontece? Você perde as características de filho. Você perde. O filho, quando está longe do pai, ele perde as características e ele absorve características de todo mundo. Tem a famosa frase da mãe, mais mãe, né, que fala isso, que começa a observar o menino, a menina com os comportamentos esquisitos que nunca teve antes. Qual é a pergunta que a mãe faz? Você está andando com quem? Qual é seu amiguinho na escola? Com quem? De onde você está ouvindo isso, menina? Por quê? É o olhar o olhar de observar e entender. Ele sempre teve as minhas características, sempre teve aqui. Essa característica não é daqui de casa, não faz parte desta comunhão. Logo, quando eu me desvio da presença, eu perco a característica. Eu estava ouvindo hoje o apóstolo ministrando e ele falou algo muito interessante. O que é um demônio? Um demônio é um anjo fora do seu propósito. O demônio, se ele não tivesse se desviado, o que ele seria? Ele continuaria sendo um anjo para o propósito ao qual Deus criou ele, certo? Deus criou os anjos para serviço, para adoração, para a glória de Deus. Cada um com a sua finalidade. Mas um anjo, ao se desviar fora do seu propósito, ele vira um demônio, ficou um demônio. Da mesma maneira com que nós, quando nos desviamos, estamos fora do propósito, nós nos tornamos aquilo que Deus não nos criou para ser. Por isso é que nós devemos prestar muita atenção, porque dentro do propósito, Deus nos sustenta. Dentro do propósito, pode acontecer o que for, e o texto que nós lemos fala exatamente isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então pode acontecer o que for. Pode acontecer a aparente desgraça, a que o dia mau pode chegar. Você pode perder o que você tiver que perder. Ou pode, tempo de festa, tempo de alegria, não importa o tempo, não importa as épocas, porque há um propósito debaixo dos céus determinado, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que estão debaixo do propósito dele. Amém? Por isso se mantenha, porque no propósito do Senhor, Ele mantém a gente de pé. O propósito de Deus, para a gente encerrar, primeiro, no propósito, a gente se mantém firme de pé. A gente é mantido firme de pé por causa do propósito.
Quantas coisas nós já era para ter acontecido comigo e com a pastora, por exemplo, e não aconteceu porque nós estamos no propósito. É ou não é? Porque nós estamos no propósito, Deus nos sustenta. E não experimente, não querer experimentar sair fora do propósito. Deus enviou Jonas para ir para Nínive, sim ou não? Mandou ou não mandou? Para ele pregar lá, né? O que ele fez? O caminho inverso do propósito. O que aconteceu com ele? A ira de Deus veio lá, sacudiu o barco e detalhe, mas outras pessoas que estavam no barco corriam o risco de afundar e de morrer e de sofrer prejuízo por causa dele. Olha só o que acontece com quem se desvia do propósito. Mas quando nós estamos dentro dele, e nem se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele se mantém firme. Segundo, no propósito, nós somos forjados em tempos de crise e não destruídos. O que é ser forjado? A espada, quando ela é na guerra, o ferro firme, ele é tanto superaquecido a 1000 graus Celsius e colocado em baixa temperatura, abaixo de zero também, para que ele seja forjado. Então, o dia mau, ele não quebra ninguém. Pelo contrário, se você está no propósito, pode ter certeza que tudo isso que está acontecendo é para te forjar, para te amadurecer, para te fazer melhor, para que o Senhor possa te fazer forte para enfrentar desafios muito maiores. Quando Davi foi enfrentar o gigante, o que ele disse? Que Saul foi questionar: você não pode. Você não pode, sabe por quê? Porque você ainda é moço. Você não sabe de nada. E a história de Davi, o que ele conta? Ele conta algo que ninguém sabia. Aquilo que Deus havia forjado ele. E eu ouvi uma frase essa semana muito interessante. Nunca mais, preste bem atenção nisso, nunca mais murmure, nunca mais diga que as coisas são difíceis, nunca mais olhe para as situações que você está enfrentando e diga: ai meu Deus, que difícil, ai que não sei o que. Não, comece a encarar isso como grandes desafios de Deus para forjar eu e você, para nos forjar, para nos fazer firmes. Porque se Davi não tivesse enfrentado o leão e o urso, que referência ele teria para entender que ele poderia vencer o gigante? Está entendendo? Ele tinha uma referência de: peraí, enfrentei leão e urso. E normalmente leão e urso é bicho que você corre dele e não corre para ele. Davi matou os dois e disse: assim como leão e urso, este incircunciso filisteu será como o deles. Então, as crises não é para nos destruir, é para nos forjar. Terceiro, nós somos sustentados em Deus. Dentro do propósito, nós somos sustentados. Há um sustento para aqueles que estão debaixo do propósito. Há um sustento, há um suprimento, há uma provisão para aqueles que estão dentro do propósito. Você está dentro do propósito de Deus? Você está carregando as características do Pai? Porque o propósito para o qual nós somos chamados primeiramente é filhos. Na eternidade não vai ter pastor, nada, não. São coisas temporárias para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Mas na eternidade, o que o Senhor diz? E enxugarei dos vossos olhos toda lágrima, e eu serei o seu Deus, e ele será para mim como filho. Quer ser sustentado, quer receber a provisão?
Não saia do propósito, não se desvie dele. No propósito, sabe o que acontece também? Nós somos incomodados a não nos acomodar. Nós somos incomodados a não nos acomodarmos. Porque ainda mais brasileiro, né? Brasileiro viu uma sombra e uma água fresca, já quer. Opa! Viu uma oportunidade de aposentadoria? Opa! Eita glória, é de Deus. Quem te disse? Negativo. Negativo. O Espírito Santo muitas vezes ele nos tira do lugar de conforto, do lugar da acomodação, nos incomoda para que nós não sejamos acomodados. E se existe uma coisa que não nos deixa acomodado, se existe uma coisa que nos tira de uma zona de conforto, é estar dentro do propósito de Deus. Porque um dia você está lá com o bem todo direitinho, de repente um celular toca de madrugada e fala, ora por mim, que eu preciso... E você já, opa, acorda meio atordoado, Senhor, em nome de Jesus. Aí de repente você fala, glória a Deus, vamos dormir. Aí o sono não vem, o Espírito ora para tal pessoa e tá. Tirando-nos da zona de conforto. Então o propósito nos incomoda a não ser acomodados. Quinto, dentro do propósito eu tenho direção. Sou direcionado pelo Senhor. Quem está fora do propósito tem muitas ideias. Cheio de ideias. Aliás, nós estamos na era das ideias, né? Muitas ideias. Mas muitas, principalmente nessa geração, tem pessoas que têm muitas ideias, mas não têm direção. O fato de ter uma grande ideia, uma excelente ideia, não quer dizer que a pessoa tem uma direção. Abraão recebeu uma direção. Sai do lugar da tua parentela. Sai deste lugar que eu vou, o lugar que eu te mostrarei. Então, você tem uma direção. Não queira criar atalhos para a direção que você recebeu. Você está dentro do propósito, não quer ficar perdido, então continue dentro do propósito. Se você se desviar, sabe o que vai acontecer? Distrações à torta e à direita para te desviar ainda mais, para te deixar atordoado e te dar um monte de ideias, um monte de atrativos, um monte de coisas mirabolantes para que você fale, oh, glória a Deus, isso aqui é de Deus, mas não é de Deus. E sexto, quem está no propósito não tem uma boca de murmuração, tem uma boca com uma voz profética. Na boca daquele que está dentro do propósito não tem murmuração, tem uma voz profética. Ezequiel, que vê aí, ó, filho do homem, o que fazes? Acaso viverão estes ossos? O Senhor que sabe. Eu que sei mesmo, profetiza. Ah, mas esse vale, como que eu vou profetizar? Não tem ninguém aqui que me ajude. Profetiza, ó filho do homem. Sua boca não foi feita para murmurar. Sua boca foi feita para exalar e abrir a tua boca como uma igreja que tenha uma voz profética nestes últimos dias e dizer, a situação está desse jeito, mas eu vou abrir a minha boca para profetizar e dizer, oh Senhor, para deveras amanhã haverá bom futuro em nome de Jesus.
Dá esses vales de ossos secos. Eu profetizo, vem dos quatro cantos e vem a vida nesses ossos em nome de Jesus. Estar dentro do propósito, você não tem espaço e nem tempo para murmurar. Se coloca de pé. Você está dentro do propósito? Então, não se dê o trabalho de usar a tua boca. Ah, pastor, mas como que eu vou profetizar se eu não estou sentindo nada? Vem aqui que eu te dou um beliscão e aí você vai sentir alguma coisa. Fé não é sentir, é decisão. Ai, eu não estou sentindo. Ai, vou dizer, o apóstolo Paulo dentro de uma prisão, e ele escreveu tudo aquilo que escreveu para as igrejas. Eu não estou sentindo, não. Muitas vezes ele estava com dor, muitas vezes ele estava com lágrimas, e muitas dessas cartas ele fala, vos escrevo com lágrimas. Mas a chama do Espírito dentro dele estava acesa para abrir a boca e não dizer, eu não aguento mais, eu vou desistir de todas essas igrejas. Não! Oh, aleluia! Ele diz a carta aos Filipenses e dizer, eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele escreve para a carta aos Coríntios dizendo, na segunda carta, dizendo, eu estou feliz com que vocês ficaram tristes. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza que vocês sentiram produziu fruto de arrependimento em vocês. Então, nós chega de mimimi, de historinha, a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo. Eu e você, nós como igreja, não temos tempo para isso. Use a tua boca para profetizar. Ainda, mas eu profetizei e não aconteceu nada. Espere, aguarde. O tempo de Deus, Ele não faz na nossa hora. Ele não faz no nosso tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de provação. Deus está nos provando. E quando no tempo... Quem fez prova na escola? Pois é, você fez prova na escola. Na hora da prova, o seu professor ficava explicando as coisas, falando igual um bobão? Não. O que ele fazia? Calava a boca na hora da prova. Na hora da prova, no momento de provação. E detalhe, muita gente encara a prova, ai meu Deus, Deus quer me matar. Não, o propósito de Deus não é nos matar, o propósito de Deus é nos aprovar. É exatamente o contrário. É nos aprovar para nos colocar numa nova etapa, num novo ciclo. Por isso, nós estamos vivendo como igreja um tempo de provação. E nesse tempo de provação é onde muita gente se desvia do propósito. Apocalipse, a palavra diz, uma das cartas das igrejas, tereis tribulação de 10 dias. 10 dias. Daniel fala para o eunuco dizendo, prepare o alimento aí, nós vamos comer só legumes e por 10 dias. Por 10 dias. E eles passaram aquele período e ele falou assim, ficou com medo. Não, mas eu vou olhar para a cara de vocês, vão ver que vocês estão magros, raquíticos, vão ver que o semblante de vocês vão estar diferente dos outros, vão ver que vocês não se alimentaram direito, minha cabeça vai rolar. Não, experimente.
E depois de 10 dias eles foram encontrados 10 vezes mais capazes, porque eles passaram por este período e foram aprovados pelo Senhor. Assim também nós seremos aprovados. Quem será aprovado? Quem será aprovado? Eu serei aprovado, porque eu não vou sair do meu lugar. Eu vou continuar exatamente no lugar que Deus me chamou. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, eu queria fazer um convite. Nós não podemos nos desviar do propósito. E se você, diante dessa palavra, você entendeu que você estava fora do propósito, você estava vindo à igreja, normal, servindo a Deus, tranquilo, mas daquilo que Deus já havia te chamado, você já estava distante do propósito. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você fica aqui do meu lado esquerdo. Você que estava longe do propósito. Você que estava longe do propósito de Deus. Havia se desviado. E você até sentia, falando, meu Deus, as coisas estão dando errado. Muitas vezes as coisas dão errado, é Deus te trazendo de volta para o propósito. Querendo te trazer de volta para o propósito. Se envolveu com sentimentos, se envolveu com quem se sentou em mesa que não devia. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você vai voltar para o propósito. Você que não sabia, pastor, eu até hoje não sei qual é o meu propósito. Pastor, eu estou perdido. Você se sente perdido. Vem, pode vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Raquel, vem me ajudar, por favor. Você que sabia o seu propósito e queria desistir dele, pode vir aqui na frente. Sim. Em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, ó, lado direito. Lado esquerdo. Quem está perdido no propósito. Quem sabia estava do lado direito. Quem queria fugir dele. Eu vou falar uma coisa para vocês. É normal na caminhada, às vezes a gente cansar. É normal. Tem dias que a gente olha e fala assim, ai Jesus, que vontade de largar tudo e fugir. Fugir para onde? Fugir para o seu colo, para os seus braços. Isso é normal. Nós somos seres humanos. O que nós não podemos é nos render a esse sentimento. Só quem pode nos tirar de dentro do propósito é o Senhor. Quando a gente foge do nosso propósito, as coisas começam a desandar na nossa vida. A casa cai, literalmente. Sabe por que está doendo tanto e está tão difícil o propósito? Porque você está querendo fazer o propósito sem o Senhor. Você está querendo pegar o copia e cola que você aprendeu e aplicar de novo. Só que com o Senhor, Ele tem uma direção nova para te dar a cada dia. Você não pode subir no altar e cantar e pregar e orar e interceder, ou seja lá o que você faz na igreja, ou na sua casa, ou no teu chamado de mãe, seja lá qual for o seu chamado, pela força do teu braço ou daquilo que você aprendeu. Aprendi, isso faz assim, ó, lava a louça assim, faz assim, intercede assim, ora assim, prega assim. Não é assim, meu irmão. Espírito Santo de Deus, propósito realizado sem a presença de Deus já está fora do propósito. Por isso que pesa. Tudo que é sem a presença pesa.
Eu não tenho prazer de cuidar da minha casa. Você não tem o prazer de cuidar da tua casa, por que se você foi escolhida para casar com alguém, por ser dona de casa? Eu não tenho prazer de sentar com os meus filhos e ensinar. Eu não consigo estar ali por inteiro realizando aquilo. Nós falamos no domingo que Jesus ele se entregou por inteiro. Ele mortificou a carne dele no Getsêmani, com integridade, com inteireza de coração. Está na hora de mortificar essa carne. Sabe por quê? Porque criança só faz o que quer. Criança, ela não quer comer comida, ela não quer comer beterraba, ela quer comer doce. Criança não quer recolher sapato que deixa jogado. Criança quer brincar. Criança chega em casa, arranca o sapato aqui, tira a camiseta lá. É assim que a criança faz. E deixa tudo espalhado. Mas adulto não. Adulto já tem cá, tira aqui, põe num cantinho aqui, guarda aquilo ali. Está fora de lugar. Adulto não. Adulto ele sabe que ele tem que deixar as coisas organizadas. Criança faz o que quer. Você não é criança na fé, amém? Aleluia. Você não pode fazer o que você quer com o seu chamado. Primeiro porque ele não é seu, foi o Senhor que te chamou. Nenhuma autoridade nessa terra tem o direito de tirar o chamado que Deus colocou na sua mão, a não ser que o Senhor fale: tire, estou tirando. Por isso que ninguém pode tirar. Por isso que eu não pergunto quem é que quer largar. Quem quer largar aqui? Quem não quer fazer mais? Eu não quero saber. Deus te chamou para fazer uma obra. Está cansado? Está sobrecarregado? Eu vou te ensinar o caminho de se renovar no Senhor e permanecer e continuar. Agora nunca vou te ensinar o caminho de desistir, porque o Senhor abençoa quem persevera. Aqueles que perseveram até o fim, eles recebem a coroa e o galardão. Aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer nele. Comece agora a falar com o Espírito Santo de Deus. Me ajuda também os pastores dizendo. Sim, Senhor. Ungir as mulheres. Vou ungir os meninos. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar: Senhor, eu queria abrir mão. Eu vou orar porque queria abrir mão do chamado. Queria abrir mão do meu chamado, Senhor, porque eu não estava entendendo, porque estava pesado, porque eu estava fazendo aquilo que eu aprendi, Senhor. Mas a partir de agora, eu estou direcionando uma oração, amém? A partir de agora eu quero fazer com o Senhor. Eu quero fazer com o Teu Espírito Santo. Eu quero fazer, Senhor, na leveza do Teu Espírito, Pai. Começa a pedir para o Senhor: me ensina a cumprir a Tua obra, o Teu chamado, na leveza do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, tem uma palavra. Jesus, Pai. Eu coloco a vida da Valdirene na Tua presença. E eu declaro que toda fraqueza, toda distração, em nome de Jesus, está quebrada. Vira e volta. Eu declaro, volta para o propósito. Pai. E ela só vai volta para a comunhão, em nome de Jesus. Então, Senhor, abre o entendimento volta para a Senhor. comunhão. Ensina ela a ter disciplina. Não se desvia para a direita nem para a esquerda. A gente não toma banho porque tem vontade. Eu declaro o poder do Espírito Santo para perseverar. A gente vai lá no médico, aleluia, tem muitas distrações. Precisa passar no médico. Mas não se distraia. Disciplina na Fique na presença. Disciplina de oração, disciplina de aleluia. Disciplina de ouvir a Tua voz, Senhor. Se abre os ouvidos, Pai. Abre o entendimento. Tira as escamas dos olhos, Senhor. Permaneça a força do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro todas as distrações, vozes contrárias, quebrado agora. Destra as mãos dela na batalha. Fortalece, Senhor, em nome de presença de Deus. Naquela casa, Senhor, ela tem a espada na mão e o escudo na outra. Ela precisa se posicionar nessa guerra, Senhor. E o Teu Espírito é com ela. Vai calar da sua e cantar. O Teu Espírito Santo é com ela. E quando o Teu Espírito Santo é conosco, Senhor, nas nossas guerras, nós saímos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ajuda, Senhor, ela a vencer essa primeira guerra com ela mesma, com a carne dela, com a vontade dela, Senhor. Porque eu sei que tem vitória garantida na casa dela, a restauração naquela família, a transformação naquela casa, Senhor, em nome de Jesus. Dá o prazer de te adorar, o prazer de te servir, o prazer de te obedecer, Pai. Em nome de Jesus. Josué tinha um propósito. Medita na minha lei de dia e de noite, ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda.
e farás prosperar. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. A mesma unção que havia sobre Josué para guerrear, para levar jovens na presença, para trazer jovens para a presença de Deus, para tirar vidas das mãos do diabo. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro a tua palavra. Senhor, nós estamos firmados no propósito que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para um propósito. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Em nome de Jesus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você estiver no propósito, nunca vai faltar uma palavra profética na tua boca. Em nome de Jesus, se você estiver no propósito, nunca vai faltar uma palavra. Oh, aleluia, nunca vai faltar unção. Se você estiver no propósito, não vai faltar uma palavra, não vai faltar a capacidade do alto. Não vai faltar a provisão, não vai faltar o sustento, aleluia. Não vai faltar a mão do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro esta palavra sobre a tua vida. Dentro do propósito você é sustentado. Dentro do propósito você tem uma palavra. Dentro do propósito, ainda em meio a crises, em meio a dias maus, o Senhor está trabalhando, está forjando, está capacitando, está amadurecendo, está transformando, está curando. Começa a pedir para o Senhor um renovo dele. Você que está cansado, fala: Senhor, me renova. Me renova, Espírito Santo de Deus. Tira esse cansaço espiritual. Tira, Senhor, de dentro de mim essa vontade de abrir mão, de desistir. Tira, Senhor, de dentro de mim isso, que eu não enxergo o rumo, eu não enxergo o caminho, eu não sei o que fazer. Me dá a direção, Senhor. Deus tem direção para a tua vida. Você não vai andar sem rumo. Quando Ele é o teu pastor, é Ele que te guia, é Ele que te conduz, é Ele que te supre. É Ele que está na tua vida todos os dias, te conduzindo para um lugar de descanso, para onde tem a passagem que você precisa. Aleluia, está no propósito. Receba renovo instantâneo, receba a cura instantânea. Oh, aleluia. Aleluia. Na força do Senhor, na força do Senhor. Elias comeu pão, correu 40 dias e 40 noites. É na força do Senhor. Não é no teu braço. Você está tentando vencer essa batalha no teu braço. Não é no teu braço. É no braço do Senhor, é na força do Senhor. É na direção dele. É nas palavras dele, não na sua. Em nome de Jesus, volte para o propósito. Em nome de Jesus. Deus tem passo novo para te conduzir. Vai comendo alimento novo, irmã. Já deu esse tempo dessa pastagem aí que você está se alimentando. Aleluia. Amém. Não adianta. Não adianta. Saiu fora do propósito, tudo a perder. Saiu fora do propósito, perde as características do Pai. O que aconteceu com Sansão quando ele saiu fora do propósito? Nem viu que a presença foi embora. O mais triste, né? E levantou-se Sansão como dantes para ir contra os filisteus, mas não sabia que o Senhor já havia se afastado dele.
porque se desviou do propósito. Aquela força que ele tinha, aquela separação e aquela consagração que ele tinha sobre ele, a força que ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Livrar o povo das mãos dos filisteus. Pedro, Jesus tinha morrido, já havia ressuscitado. E aí, o que ele fez? Voltou a pescar. Mas não era aquele propósito. Jesus já havia falado que iria fazer ele pescador de homens. Então, não adianta você voltar a querer fazer aquilo que você fazia um dia antes, se o Senhor já te chamou para um propósito muito maior. Não adianta você querer fazer coisas antigas, se Deus te chamou para um propósito maior. Não adianta você querer fazer coisas como antes você fazia. Não adianta você querer se assentar nas mesas que você se assentava antes, se Deus te chamou para um propósito maior da comunhão, porque na mesa que você sentava antes, lá não tem cura, não tem a presença, não tem Deus, não tem o poder de Deus se manifestando, não tem transformação. Tem gente aqui querendo o grande de Deus. Deus prometeu o grande, mas o problema é que você não está sendo fiel no pouco que Deus colocou nas suas mãos. Seja fiel no pouco que o Senhor vai te colocar no grande. Agora, quando você não é fiel no pouco que Deus te deu, não tem o grande. O que é ser fiel no pouco? O que você tem lá na sua casa? Ah, eu tenho um armário, então deixa esse armário brilhando. Depois o Senhor te dá a cozinha. Eu quero uma casa própria, mas você está cuidando da alugada? Só porque ela é alugada você vai cuidar? Seja fiel um pouco. Eu quero vidas para cuidar, mas Deus coloca a vida para você cuidar, para você acompanhar, para você ligar, para você perguntar e você negligencia. Eu quero vidas para cuidar. Eu desejo, eu tenho o chamado de cuidar de vida, mas você cuida de tudo quanto é vida, menos da vida das suas casas. Seu pai, sua mãe, você não ora, você não clama, seus filhos, seu marido, sua esposa. Você começa pela sua casa. Judeia, Samaria e confins da terra. Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, não é isso? É isso, na sua casa. A obra de Deus começa dentro de você, depois na sua casa, depois na vizinhança, na parentela. Mas se você não for fiel naquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos, já é o terceiro ponto que eu ia falar isso. Ser fiel naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não está sendo fiel um pouco. Ah, não, deixa assim mesmo. Depois eu faço. Ah, não, deixa assim mesmo. Depois eu limpo. Depois eu oro. Depois eu leio. Depois eu cuido. Não comparece na escala matrimonial. Ah, não, estou cansada. Para com isso. Para com isso, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeceu sobre ti, tenha misericórdia de ti. E aí, com sua oração, Deus tem o seu promessa na sua vida, sua casa, sua família. Deus te abençoe.